Minha jornada começou muito cedo. Casei com 15 anos. Uau, Com de- com 16 anos eu era mãe de gêmeos. Com 21 anos eu tinha 5 filhos. uau, E com 22 anos eu me desquitei. Na época não existia divórcio, era desquite, né? E foi uma trajetória maravilhosa. Por quê? Porque foi cheia de desafios e de aprendizados. Patrick, tudo na vida é aprendizado. Não existe nada ruim na vida. Existe aprendizado para se evoluir como uma consciência que nós somos. E há uma coisa maravilhosa que me aconteceu ali entre os 24, 27 anos. Eu tive um momento de um encontro com um livro. hum, Esse livro foi O Poder do Subconsciente. E, na época, eu vivia uma dificuldade muito grande, com 5 crianças, minha mãe, e um salário de 2 ou 3 salários mínimos, no máximo. Então, você imagina como era difícil a vida, né? Como é de milhões de brasileiros e milhões de pessoas nesse mundo que nós conhecemos. Mas eu tive um momento muito inusitado nesse período, que foi encontrar o livro O Poder do Subconsciente. E ao ler aquele livro, eu entendi tudo, né? Eu tive um momento de iluminação naquele momento, do entendimento da vida. E ali também nasceu o meu propósito de vida, porque em uma semana eu mudei minha vida. uau. Hoje eu estou com 83 anos e olho para trás e vejo que tenho cumprido o meu propósito de vida. Qual foi o meu propósito de vida ao ler aquele livro? Foi ensinar o meu próximo a evoluir através do pensamento. Porque naquele momento eu estava descobrindo que nós somos co-criadores da nossa vida. Na realidade, nós criamos a vida que nós vivemos. Quando Buda dizia o homem é aquilo que ele pensa, é porque era um grande mestre e sabia de tudo, e realmente nós somos o que pensamos, e principalmente o que vibramos, né? Nós criamos baseado no que nós vibramos. Então, imagine o que é uma pessoa vibrando em raiva. Ela está tendo uma vida horrível para ela, correndo risco de vida muitas vezes, e de repente a carga de adrenalina é tão forte na corrente sanguínea que ela pode ter um AVC, um problema cardíaco, né? E imagine o que essa energia também está deixando aqui no meio ambiente. Enquanto que uma pessoa, num estado de serenidade, num estado de calma, de tranquilidade, está vibrando numa frequência muito alta. Então, está atraindo para ela e para o meio ambiente onde ela vive paz, harmonia, né? Alegria. Então, a primeira coisa que o ser humano vai ter de descobrir, vai ter de entender, é que ele é energia pura. Ele vibra em diferentes frequências. E a gente tem de entender que o coração vibra numa determinada frequência. O fígado já vibra em outra frequência. E assim cada órgão do teu corpo, né? E os teus pensamentos estão trazendo para você, né, aquela emoção que vai desencadear a tua vibração, ou seja, o que você vai sentir profundamente. Então, veja como é difícil a vida hoje no planeta. O que é que a gente vê quando abre um celular?
guerra, briga, discussão, o político agredindo o outro, é corrupção para todo lado. Então, veja o nível de vibração que nós vivemos. Mas isso a gente não vive hoje, a gente vem vivendo sempre. Cada época traz as suas mazelas, né? E as suas bondades também. Então, quando eu li aquele livro, eu entendi que eu podia criar a minha vida, né? E como é que você cria a vida? Criando um pequeno filme. Seja o protagonista do seu filme, seja o produtor, seja o diretor desse filme. Veja, Patrick, tudo que o homem vê a nível de ficção científica, que ele traz para um filme, depois ele vê isso na realidade. Por quê? Porque dentro daquele filme existiu criação, existiu visualização e sentimento. Aquilo foi dramatizado. Veja que o que nós estamos vendo hoje a nível de inteligência artificial, Né? nós vimos há muito tempo nos filmes, né? Coisas extraordinárias, um robô fazendo. E nós já começamos a ver coisas extraordinárias eles fazendo. Então, tudo é criação. As pessoas precisam acordar para isso. Nós estamos todo o tempo criando, Patrícia. Só que criamos no automático, Ah, porque não temos conhecimento. No automático, nós vamos criando muita coisa difícil para nós. E veja, uma das coisas que mais prejudica o ser humano é uma coisa chamada desconfiança. hum, A perda da confiança no homem acaba com ele. Por quê? Vamos entender, e é preciso que a grande massa entenda como funciona o consciente e o subconsciente. Veja, no consciente, eu estou acordado, eu estou planejando, eu estou fazendo, né? Se eu sou um arquiteto, eu estou fazendo o projeto da casa que vai ser construída. Ou seja, eu estou criando todo o tempo. E para onde está indo esse planejamento, essas criações? Para o subconsciente, que é o útero da mente. E lá vai ficar plantado. Então, se eu aqui no consciente estou criando coisas boas, planos bons, né? Arquitetando coisas boas para a minha vida, com intenções e objetivos muito bons, o que é que eu estou plantando no solo sagrado do subconsciente? Coisas boas. E lá é que vai crescer, né? Lá o adubo é perfeito. Tudo que eu plantar lá, ele vai me trazer de volta. Porque é através do subconsciente que eu atraio para mim o que eu vou viver. Então, se eu sou uma pessoa que estou sempre reclamando da vida, reclamo de tudo, nada está bom para mim, o que é que eu estou plantando diariamente? Reclamação, dor. Então, quanto mais eu reclamo, mais vem, né? Da mesma forma, se eu sou uma pessoa que estou sempre agradecendo a natureza divina pela vida, pelos filhos que eu tenho, pela cama que eu durmo aconchegante à noite. Quantos não têm cama, Patrick? E você tem uma cama gostosa, com um travesseiro. Então, é ser grato pela vida. E quando você é grato pela vida, você recebe mais. Veja que há uma passagem bíblica, e eu vou esclarecer uma coisa. Eu não sou uma pessoa religiosa, a nível de frequentar muita coisa, não. Eu sou uma pessoa que busco Deus diariamente na minha vida.
E eu encontro Deus em todas as coisas, porque Deus é a água que eu bebo, é Hum, o ar que eu respiro, é o sorriso que eu vejo no rosto do meu bisneto. Então, Deus é o todo. Então, amar a Deus é a coisa mais fácil que existe. Quando eu amo, eu estou amando a Deus, né? Basta eu dizer, eu amo, eu estou amando a Deus, porque Ele é o todo de energia. Ele é esse fluxo chamado vida. Então, quando eu penso assim, o que é que vem para mim? Mais abundância, mais bondade, alegria. Esteja onde eu estiver. Veja, naquele momento que eu disse que eu mudei minha vida em uma semana, eu tinha quase nada para comer. Era uma pobreza tremenda. Então, eu não tinha estudo ainda, eu não tinha bens materiais nenhum, eu não tinha nenhum amigo influente, eu não tinha nada. Mas ao ler aquele livro, eu vi que eu era o senhor da minha vida. Que se eu me ligasse na energia do fluxo da natureza divina, eu poderia fazer muitas coisas boas na minha vida e na vida dos meus filhos. E foi o que aconteceu. Naquele momento, eu criei um pequeno filme, né? Eu chamo de quadro mental, hum. e em uma semana eu estava sendo promovida a gerente de uma multinacional. E me lembro bem que minha mãe disse, eu disse para ela, mamãe, vamos sair no sábado para ver a casa que eu vou comprar. E ela disse, que dinheiro, minha filha? Eu disse, acabei de ler um livro que me ensinou que eu posso criar o que eu quiser na minha vida. E eu já criei a casa que nós vamos morar. E eu vou ser gerente de produto dessa empresa, era uma multinacional. E aí ela disse, mas não precisa nada para ser gerente, minha filha, porque ela sabia que eu não tinha nada. Eu disse, precisa, mamãe, precisa de um curso universitário, precisa falar francês e precisa, de preferência, ser estilista. Mas, minha filha, você não é nada disso. Eu digo, eu sei. Mas eu aprendi que isso faz parte do mental inferior, mamãe. No mental superior, eu posso tudo. E eu posso já me ver sendo a gerente. E as condições o universo vai trazer para mim. Como vai acontecer? Isso não me pertence. Pertence ao universo. Pertence à inteligência divina. Então, ele vai me trazer as condições. No sábado, vamos sair para ver a casa. Naquele sábado, eu saí com ela. Vi a casa que eu queria comprar, perto de um clube para as crianças frequentarem, que estavam entrando na adolescência. E no domingo eu comecei a rodar o filmezinho que eu criei. Vi aquele filme domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira eu acordei, Patrick, eu tinha certeza absoluta que eu era gerente de produto. E naquela sexta-feira eu voltei para casa gerente de produto. E ali mudava completamente a minha vida. A multinacional pagou os meus estudos, eu fiz, participei da primeira turma da Marie Curie, do Berceau de Paris, Uau! quando veio ao Brasil. Eu me formei e um ano depois eu começava minhas viagens internacionais. E quando eu era pequena, Patrick, ah, nós bordávamos, era uma família de bordadeiras. Então eu, com 7 anos, já estava bordando. E um dia minha irmã trouxe uns retalhos de tecidos
E eu perguntei para ela, de onde é esses tecidos, madrinha? Chamava ela de madrinha. Ela disse, isso é de Paris, minha filha. É uma cidade que vive da moda. E aí, nossa, tinha 7 anos de idade. Eu bordando, eu disse, quando eu crescer, eu vou para Paris. Eu vou comprar esses tecidos. E viajei em Paris com 7 anos. Você veja para onde a vida me levou, para ser estilista. E aí, todos os anos eu ia para Paris, né? Fazia o circuito. Ia para a Alemanha, porque tinha a feira de maiôs, e ia para Milão, e tinha muitos criadores em Milão, sempre teve. Bom, então, naqueles 5 dias, criando e vivenciando o pequeno filme mental que eu montei, eu mudei a minha vida. Hoje eu reconheço que eu coloquei tanta energia naquele quadro, mas era tanta energia que foi fantástico. E também havia uma coisa, eu acreditei com absoluta certeza que eu era a gerente de produto. Então, qual é o segredo da criação perfeita? É quando você desenvolve a certeza absoluta. E aí, Patrick, o mundo pode estar caindo e você está tranquilo, você está sereno. Você tem certeza que você está vibrando na energia de Deus. Você está com Ele. E o fluxo está perfeito. Então, nada pode dar errado. Uau, Então, maravilhoso, maravilhoso. então, e aí houve uma coisa interessante, Patrick. Quando eu pensei, eu disse, bom, eu vou criar um curso para ensinar as pessoas a criarem a vida que elas querem. E aí eu achei que era muito fácil, porque eu tinha vivenciado tudo aquilo, Hum, e voltei a ler o subconsciente de novo, comecei a ler mais alguns livros do Murphy, e foram vindo outros, e aí quanto mais eu lia, mais perguntas vinham. Mas como acontece? Por quê? E esses comos e porquês me levaram 45 anos para me dar o primeiro curso Você e o Pensamento. uau. Por quê? Porque sempre tinha alguma pergunta que eu não tinha resposta. Eu digo, bom, então eu não posso dar o curso. Porque se a pessoa me perguntar isso, eu não vou saber responder. Mas em 2005, dia 3 de junho de 2005, eu dei o primeiro Você e o Pensamento. Ali eu vi que eu estava pronta para passar aquele conhecimento. É tanto que, às vezes, Patrick, eu vejo as pessoas fazerem cursinho de final de semana. E aí, já sou psicanalista, já sou isso, sou aquilo. E eu fico vendo, eu digo, meu Deus, como está longe, né, da verdade, do conhecimento profundo, né? Mas cada um encontra os seus caminhos e, de repente, também aquele pode ser iluminado em uma hora, né? Cada um tem a sua história, né? Então, não podemos julgar absolutamente nada. E ali eu mudei minha vida e me encantei com o pensamento humano. Me encantei com as possibilidades que o homem tem. E ali nasceu também uma grande compaixão pelo ser humano. Hum, Por quê? Porque, no fundo, querido, não tem gente ruim, tem gente que não tem conhecimento. Só isso. Então, a história foi por aí. hum, Tem aquele que chega nesse conhecimento pela dor, pela situação extrema, como eu cheguei. hum, E tem aquele que chega que já superou muitas coisas, ele está bem financeiramente, ele tem uma vida confortável, mas ele sente um vazio interior, hum, um vazio, uma melancolia
que ele não sabe de onde vem aquilo, que no fundo ele não sente a alegria da vida como deveria. Puxa, eu tenho tudo e, no entanto, eu não estou bem. Esse também chega, né? Porque ele está buscando. Chegou um momento que o espírito está, a alma dele está querendo encontrar algo que preencha o vazio, né? Esse também chega, né? Agora, às vezes a negatividade é tão grande no Ah, indivíduo que prende ele, que ele não consegue chegar lá, entendeu? Que ele não se permite fazer uma terapia, não se permite buscar, não se permite, às vezes, ouvir um vídeo, um áudio, seria excelente para ele, mas ele, nossa, é 1 hora e meia, não, é muito tempo, não uhum. ouve. Mas, às vezes, ele quer ouvir, mas a negatividade interna é tão grande que não dá condição dele ouvir. Aqui a terapia, ela é uma coisa simples, né? Muito simples, muito profundo. E uma coisa que eu descobri, querido, é que é na simplicidade que existem as maiores verdades. Não é na coisa complicada, altamente subjetiva, sabe? Não, é na simplicidade da alma que a gente encontra as verdades. E quando a gente encontra, porque uma vez cancelado uma ação, vou lhe explicar, ela está cancelada. Independente de qualquer coisa, não tem como, ela está cancelada. Por quê? Para você cancelar uma vibração baixa, você precisa cancelá-la com uma vibração muito alta, né? Isso é como uma bomba atômica, né? O choque dessas duas frequências, a frequência alta vai destruir a frequência baixa. E aí o indivíduo realmente fica livre daquilo. Ele nem lembra mais. Quando lembra, não representa nada para ele, né? Mas a gente tem de entender, quando uma pessoa vem para a terapia, eu digo para ela: você está disposta a continuar cuidando da sua mente, indo para a academia mental todo dia? Ou pelo menos 3 vezes na semana, como você faz com a academia do corpo? Uhum. Porque o corpo, você vai lá e malha, mas se você parar, as articulações vão ter problema, você vai engordar, você vai ter problema com o corpo. Assim é com a mente. Você pode fazer uma grande limpeza, ficar ótimo, a vida começar a deslanchar, mas aí você relaxa. Aí começa a acontecer. É uma discussão que acontece, e você sai dali com muita raiva, mágoa, e não cancela, porque eu te dou a ferramenta para você cancelar. E olha, sair dali, onde é que eu tenho um lugar que tenha privacidade? No banheiro. Vou lá no banheiro, fecho a porta, vou cancelar. Em 10 minutos eu cancelo todas aquelas frequências ruins que eu senti. Eu saio dali, cruzo com aquela pessoa e não sinto nada. Por quê? Porque eu limpei, eu cancelei a energia. Parece mágica. Quando você chega na tua casa, está escuro, de noite. Basta você triscar o dedo no interruptor e a luz acende. E você está no claro. Energia é assim. Você lida com as frequências assim. Agora, o que que nós humanos precisamos aprender? É lidar com as frequências. É, é saber, olha, é me olhar. Eu tô vibrando em quê? Puxa, eu estou triste. Não, vou sair dessa frequência. Cancelo imediatamente e passo para uma frequência alta. Vou pensar na viagem que eu vou fazer, no meu projeto, no que eu quero realizar, na meditação que daqui a pouco eu vou poder fazer tranquilamente. Então, eu saio daquela frequência baixa e vou para uma frequência alta. Quando o ser humano entender isso, Patrick, e começar a realmente praticar,
tudo vai mudar. Aí você vai dizer, bom, e aí o céu vai vir para a Terra? Sim, poderia vir, se todo mundo mudasse. Mas não é assim. A gente sabe que é lento. Mas nós estamos chegando a um momento em que as coisas vão ter grandes mudanças. E tem um detalhe: quem não estiver atento às mudanças vai ficar no meio das ondas, né? E, e veja, quantas pessoas desapareceram quando chegou a onda das... Saímos da onda da agricultura e fomos para a onda das indústrias, né? Veja que a mudança foi enorme, né? Um homem que só mexia com a terra, com animais, de repente teve de ter horários para bater um cartão, para entrar na fábrica, para sair. De repente ele tinha de trabalhar com máquinas. Foi uma mudança enorme naquela época, para a era industrial. Agora estamos vivendo uma época tremenda, a era da tecnologia, É. onde nós estamos mexendo com energia, com vibração. E Hum. esse homem vai ser obrigado a entender com profundidade que ele é energia pura, que ele vibra com frequências e que ele tem de ser o senhor dessas frequências. Então, essa vai ser uma grande mudança. Uau, uau. Muita gente, lógico, vai ficar no meio dessa onda, entre a onda industrial e a onda tecnológica. Muitos vão ficar ali. E muitos vão sobreviver e sobreviver bem. Uau. É, eu estou parando, Patrick, com os meus atendimentos, né? Eu não vou mais atender nem pessoalmente no meu consultório aqui em Fortaleza, nem online, como eu faço. A maioria dos meus atendimentos é online. Mas eu estou parando porque eu estou trabalhando num grande projeto tecnológico, Uau. onde eu vou usar a tecnologia para o bem, a Uau. tecnologia para a evolução. Porque a gente tem de entender que tudo é lei, né, querido? E a quarta lei é polaridade. Então, você sempre vai ter dois lados. Então, essa onda tecnológica é maravilhosa. Ela tem dois lados. Um lado maravilhoso que pode ser usado para se fazer coisas trondosas e um lado péssimo que pode destruir muita gente. Hum. Então, o que é que você precisa sempre pensar? E unificar esses dois lados. Não é de, eu quero vibrar só no negativo, eu desconheço, aliás, no positivo, eu desconheço o negativo, eu não quero vê-lo. Não, eu tenho de olhar para ele com compaixão e vou vibrar no positivo, olhar para o negativo com compaixão e trazê-lo para a minha compaixão, para unificar, para que a gente se unifique no bem, né? Então, quando eu vejo, às vezes, uma pessoa drogada, uma pessoa com alcoolismo, uma pessoa na prostituição, eu tenho muita compaixão, querido, porque é só um aprendizado que ela está tendo. E é um aprendizado difícil, É. né? Uma vez eu fui convidada para dar um curso Você e o Pensamento dentro de uma casa de aditos. Hum. Tinha muitos com droga, outros com alcoolismo, e eu não pensei duas vezes, né? Aceitei. E quando cheguei no primeiro dia, me deparei com 11 pessoas caídas, sentadas assim, pareciam que já estavam mortas.
E eu me perguntei, como é que eu vou dar esse curso? Que é um curso tão mental, como é que eu vou dar? E aí eu dei um bom dia e, com licença, fui para um canto sozinha, conversei com Deus. Tudo bom. Se o senhor me trouxe até aqui, deve ter um motivo, mas eu realmente não sei como é que eu vou dar esse curso. As pessoas estão totalmente depressivas, sem condição. Eu digo, mas nós vamos fazer um acordo agora. Eu vou voltar lá e o senhor fala e responde por mim. Deu o curso. E foi muito interessante o que aconteceu. Eu voltei para a sala e disse para eles: bom dia. Bom, antes da gente começar o curso, eu quero dizer a vocês que eu não tenho pena de ninguém. Vocês não são dignos de pena de jeito nenhum. Vocês estão passando por uma experiência difícil, que é a experiência com droga, a experiência com álcool. E eu estou aqui para, de alguma forma, é, tentar ajudá-los nessa caminhada de vocês. Apenas isso. Naquele momento, aquelas pessoas se ajeitaram na cadeira e foi um dos melhores cursos que eu dei. Foi para aquele grupo. E foi maravilhoso. Isso é, são outras histórias. Uau! Então, Não, pode. quando você realmente entende que você está aqui para evoluir e para se tornar compassivo, desenvolver a compaixão, aí as coisas mudam. Então, agora, uma coisa interessante, Patrick, que quanto mais eu lia e lia livros de autoajuda, de mestres maravilhosos, mas era difícil, Ah, às vezes, certas mudanças, né? E eu ficava pensando, tipo, puxa, mas como o ser humano pode mudar com hum, toda essa carga de negatividade que ele tem? E aí eu comecei a notar que muitas vezes a negatividade era independente de mim, né? Às vezes, do nada, eu estava triste, mas por que que eu estou triste? hum, De onde está vindo essa tristeza? Qual foi o gatilho que disparou alguma coisa dentro de mim para mim estar triste? Foi quando eu comecei a pesquisar e entender a criança ferida. hum, E entender uma coisa mais profunda ainda, querido. Entender que todos nós chegamos nessa vida com um sistema operacional básico. perfeito. Opa, você, para rodar lá o teu computador novo, você tem de colocar um Né? sistema, né? Um Windows lá para você baixar os programas. E nós, quando chegamos aqui, também trazemos já um sistema operacional básico no DNA, na parte subconsciente, na tua linha genética Hum, e na tua parte mais antiga, no teu cérebro reptiliano, hum, aquele cérebro do instinto. Então, aí eu me aprofundei mais. Por isso levou 45 anos, querido, porque eu fui descobrindo, né, aos poucos. E ali foi nascendo a terapia, foi nascendo vários cursos, né? Eu, além de você e o pensamento, criei alguns cursos como o poder unificador da mente, a era mental no trabalho, que eu dou em empresas, ah, o poder do pensamento iluminado para jovens, que eu dou para jovens de 12 a 16 anos, o pré-natal mental, que ninguém ensina ninguém a ter filho e educar filhos. E aí a gente faz um estrago enorme na vida das crianças, ah, porque somos crianças feridas, né? É uma corrente, é vítima de vítimas. E aí nasceu
um curso que eu gosto muito, que é a Mente e Foco. E os dois últimos cursos foi o Caibalho, As Sete Leis do Universo, e o último curso, que foi o mais difícil de elaborar, que foi Corpus Hermético. Hum, E em Corpus Hermético, realmente, eu acho que eu fecho um conhecimento muito profundo da vida, dos aspectos da consciência. Porque tudo é consciência, querido. Essa realidade física que a gente vê aqui é 1%. ah, A coisa toda acontece no subatômico, no mundo que você não vê. E aí a gente entende por que que Cristo disse a Tomé, quando quis ver se a cicatriz dele era real. Ele deixou, mas ele disse: Feliz do homem que crê no que não vê. Porque é nesse mundo invisível que acontece. uau. Então, e aí, para atrapalhar tudo isso, veio um monte de crenças limitantes, né? Então, é uma coisa bem complexa. Só que ela é complexa até a gente conhecer, entender de onde vem, o que que acontece daquele jeito. E, bom, eu tomo uma decisão, eu vou mudar isso tudo, eu posso. E aí, não é tão difícil. Quando a gente tem, vamos dizer, um caminho, né, mais limpo já. Alguém viu e chega e pega a gente pela mão e vai mostrando, né? E ao desenvolver a terapia mental, eu desenvolvi ela, na realidade, eu fui elaborando ela até chegar a fazer essa terapia em 7 sessões de 2 horas. E não precisa mais do que isso. Nessas 14 horas, eu levo a pessoa a tomar conhecimento real da vida e por que que ela está vivendo tudo aquilo e como ela pode cancelar. Porque nós estamos falando de energia, de vibração. É, um minutinho só. Pode me pegar a canetinha dentro. Eu vou lhe mostrar uma coisa interessante. Hum, Vou lhe mostrar a minha energia. uau. Eu, eu sentia, quando eu dava curso, que eu falava em energia, em vibração, que as pessoas concordavam e tal, mas eu percebia que elas não entendiam nada. Que vibração é essa? Que energia? Como é que é isso, né? E aí eu comecei a imaginar, eu digo, eu tenho de ter um jeito de mostrar a energia da gente, mostrar que nós somos um corpo de energia. E eu tenho um sócio, uma empresa de molas, e é engenheiro eletrotécnico. Eu cheguei para ele e digo, como eu posso mostrar a energia do corpo humano? Que a gente tem, nós acendemos lâmpada no nosso corpo em qualquer lugar. Aí ele, é, uma bateria, mas eu acho, sei como a senhora poderia fazer isso. Bom, aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri como. Você está vendo aqui Tô. uma pequena caneta de teste de tensão elétrica. Então, quando o eletricista vai na tua casa, se tem uma tomada que não está funcionando, ele vai colocar a canetinha. Se estiver passando corrente elétrica, vai acender uma lâmpada aqui na bateria. Se não tiver energia ali, não acende a lâmpada. Então, veja agora aqui a minha energia. Uau. É, acendeu a lâmpada, agora apagou. É, acendeu e apagou. Uau. Quando você põe o dedo, Agora, né? agora veja, vou colocar aqui no meu rosto. Acendeu Está novamente. dando para ver? Sim, sim, sim. No meu nariz, Tá na minha passando testa. energia. É, é.
Aonde eu colocar qualquer parte do meu corpo, vai acender a lâmpada. Por Perfeito. quê? Eles agora, né, estão descobrindo e estão chamando isso de eletroma, né? Que E, seria um circuito elétrico no corpo inteiro. Agora, imagine quem é que qualifica essa energia livre, porque os médicos vão explicar isso. Como é que você tem essa energia no corpo? Ora, tem uma molécula, cuja sigla é ATP, que, passando por processos químicos, lá em contato com a água salgada do corpo, e você tem 70% é água, então, um corpo maravilhoso para produzir energia, em contato dessa molécula com a água do corpo salgada, produz energia livre. Lógico que isso passa por vários processos químicos, mas ela é uma energia livre, como a energia livre de Itaipu, quando sai daqueles motores potentes. Lá, quem é que vai qualificar? Vai ser os transformadores, né, de energia. A linha de transmissão vai chegar na tua rua, o último transformador, e vai poder te dar luz elétrica na tua casa, legal, tranquila. E nós? Quem é que vai qualificar essa energia? As emoções, os pensamentos, querido. Então, eu posso estar numa emoção de raiva, imagina as ondas de energia que estão saindo de mim, de tristeza, de vergonha. São energias, vibrações muito baixas. Existe uma escala, chama escala de Hawkins, que um psiquiatra, não sei se ele era americano ou inglês, que ele, através de aparelhos, etc., de, segundo ele, o nível de vibração. Então, por exemplo, a vergonha, ele diz que vibra em 20 hertz de energia. uau. A culpa em 30 hertz de energia. Enquanto a alegria em 543 hertz de energia. Então, veja como vai lá em cima. Paz, serenidade, 600 hertz de energia. Então, nós somos seres energéticos. E podemos vibrar em frequências muito baixas ou em frequências altas. Quando eu vibro numa frequência alta, a minha vida tem todas as possibilidades de ir muito bem, obrigada. Mas quando eu estou vibrando em culpa, em medo, tristeza, eu vou para depressão, eu vou para síndrome de pânico. E tudo isso, querido, eu já carrego. A minha linha genética, nos meus antepassados que tiveram problemas também, né? Problemas com droga, com álcool, né? Depressões. E eu trago a minha criança ferida, que sofreu rejeição, abandono, né? Que foi insegurança, muito medo. E a vida do adulto é essa complicação que a gente vive aqui fora. Então, entender tudo isso, eu entendi e desenvolvi, com a ajuda, lógico, dos meus mestres interiores, meu eu superior, desenvolvi um sistema de cancelamento. Hum, Então, o que que acontece? A pessoa vem para a terapia e ela vai cancelar tudo aquilo que ela está carregando. Essa coisa do sentir, porque uma das coisas que mais faz mal ao ser humano são as culpas internas, né? A culpa que o indivíduo carrega, a vergonha. Às vezes ele tem um fato que para ele é uma vergonha enorme, né? E, e aquilo acaba com ele, né? Então, você acolher essa pessoa e mostrar para ela que ela não tem nada do que ter vergonha,
que ela, na realidade, foi uma vítima, né? Quantas vezes ela teve vergonha, por exemplo, de uma briga do pai e da mãe, onde os vizinhos viam, Hum, e ela, criança, se sentia envergonhada. E hoje ela carrega uma vergonha que ela não sabe, né, às vezes, nem do que é. E está ligada a uma cena que ela viu quando criança, né? Um sentimento de culpa, às vezes, enorme, é, ainda no útero da mãe, né? Porque sente que a mãe não quer aquela gravidez, por N problemas, porque já tem muitos filhos, porque a situação financeira é muito difícil, então ela não quer aquele filho. E aquele feto, já com o coração pulsando, ele sente, ele começa a fazer a leitura e ele se sente culpado de estar trazendo um problema para a mãe. Ele tem pena da mãe, porque ele ali é amor puro, ele tá num estado ainda de pureza muito grande. Então, tem tantos processos. E aí, o que que você tem? Você tem de acolher essa pessoa e mostrar para ela que ela não tem culpa de nada, não tem de ter de vergonha de nada. É uma libertação quando você faz isso. E que não seja uma coisa falsa, que seja verdadeiro. Você nunca vai ajudar ninguém querendo passar a mão na cabeça. Não, você tem de ser sincero com o outro, mostrar onde está o equívoco, né? E dizer para ele, tudo bem, aconteceu, vamos cancelar e vamos vibrar em outra frequência. Porque o que a gente tem de entender, querido, é que essa energia criadora de todas as coisas, ela não está querendo ficar com um chicotinho nas costas de ninguém, não. Ela está querendo que você aprenda, que você evolua. Porque um dia nós vamos estar em planetas perfeitos. Mas para isso, nós vamos ter de passar por tudo, ter todos os aprendizados. Como é que eu posso dizer para você com certeza absoluta que banana é doce se eu nunca tiver comido uma banana? Não dá. Como é que eu posso dizer que estar apaixonado é bom, é mágico, é muito legal, se eu nunca tiver apaixonado por ninguém? exatamente. Eu tenho de passar por tudo. Como é que eu posso ensinar alguém a perdoar profundamente se eu nunca tiver odiado? E olha que eu odiei muito, muito, até entender que aquele ódio me matava, acabava com a minha vida, com a minha saúde. E aí eu perdoei profundamente. Primeiro, por entender que tudo é responsabilidade minha. Não existe nenhuma possibilidade de eu passar nada que eu não tenha plantado em algum momento dentro dessa eternidade. Não tem possibilidade. E se lembre sempre, você é um ser eterno, você não morre nunca. O que morre é esse corpo físico, vira pó de novo. Mas a essência, a consciência eterna. Saio daqui, vou para outra dimensão, volto nessa dimensão, vou para outra. Estou sempre em evolução. E também posso evoluir, posso descer os degraus, né? Eu posso estar num bom degrau de evolução e, de repente, despencar. Por exemplo, usando o poder de forma errada. Patrick, poder é uma coisa perigosa, é um teste muito perigoso. Poder do dinheiro, poder político, o poder do conhecimento. É, Olha, você tem que ter muito cuidado para não dar uma escorregada e começar na fila de novo. Porque, na realidade,
Teu poder é o tamanho da tua evolução. E você pode estar num momento em que o poder está com você financeiramente. E você pode se perder com esse poder financeiro. Às vezes eu fico olhando, sabe, querido, a política. Eu sou um ser político, eu acompanho muito a política. E eu fico olhando e digo, meu Deus, que essas pessoas vão passar, porque ninguém escapa, é lei, né? Sexta lei do Caibalion, causa e efeito, a lei do Newton, ação e reação. Então, se eu estou plantando algo onde eu estou sendo corrupto, onde eu estou roubando, né? Imagine, por exemplo, as pessoas envolvidas nesse escândalo do INSS. Eu olhei lá e vi que eu sou aposentada, vi que tinham tirado dinheiro também da minha conta. E eu fiquei pensando, coitados, vão pagar muito caro, porque tiraram de pessoas que quase não têm nada. Então, imagine as consequências desse ato, né? Então, quando você tem conhecimento profundo das leis, você não fica preocupado em julgar ninguém, porque existem as leis. É, Para isso existem as leis. Agora, elas são leis inexoráveis. Não tem um jeitinho, não. é. É para todo mundo, né? É para mim, para você, para quem aparecer, né? Bom, eu vejo essa questão da IA com tranquilidade, porque todas as coisas estão aí para acontecer e o que tiver de acontecer vai acontecer. E tudo tem dois lados, tudo tem a quarta lei do universo, né? Então, tudo tem duas polaridades, a positiva e a negativa. Então, na IA tem muita coisa positiva, boa, você pode aproveitar muito bem. E tem muita coisa negativa. Vamos trazer para o problema mental, né? Está havendo um movimento muito sério, né? Notícias se tem que mais de 12 milhões de pessoas no Brasil estão usando a IA É, para fazer é, terapia com a é, IA. E está se descobrindo um grande problema, né? A maior empresa de IA dos Estados Unidos está sendo processada, porque a família, você está sabendo do caso, a família descobriu que o jovem se suicidou, né? Com o aconselhamento que veio através da IA. Por quê? Porque nós estamos lidando, querido, com algo que não tem emoção, que hum, não tem consciência. Ele é um apanhado do conhecimento humano, é, mas ele não consegue apanhar a consciência humana. Então, essa falta de consciência, a falta de ética, né? Está se vendo agora que estão descobrindo que você não pode entregar os seus e-mails para ser respondido por IA, porque está dando um bocado de problema na área empresarial. Então, veja, quando as pessoas estão assim, um pouco com medo da IA e tal, eu fico olhando e digo, elas esquecem que elas estão criando a IA. Inteligência humana que está criando a IA. Que basta que elas criem coisas boas. Essa IA pode ser maravilhosa, pode ser ferramenta muito boa. Contrapartida, se as mentes continuarem tão deterioradas como estão, muita coisa ruim pode ser criada através da IA. Mas o que eu acredito, sinceramente, é que o mundo, nós estamos passando por uma transição do planeta, né? Uma transição planetária. Isso tá claro, né? Está havendo uma mudança. E nessa mudança vai haver muita divisão entre
a mente evoluída e a mente involuída. Isso vai haver muito embates. E eu espero, sinceramente, que a mente evoluída ganhe, sabe, o embate contra a mente que ainda está cheia de crença limitante, está cheia de medos, cheia de ansiedade. A ansiedade está matando as pessoas. E eu espero, sinceramente, que a inteligência divina vença, né? Porque temos de entender que tudo passa por essa inteligência divina. Hum. E que essa IA também é criação dessa inteligência divina. Ah, Porque através dela vamos ter muitas, muitas experiências. Então, esse meu momento que eu estou trabalhando nele é exatamente para ajudar, através da tecnologia, ajudar um grande número de pessoas uau. que eu sozinha não consigo, né? Então, estamos trabalhando já há um tempo grande e Hum. foi muito interessante que eu e a equipe que trabalha comigo na área de tecnologia estávamos desenvolvendo esse trabalho quando eu soube da NR1, né? Que veio exatamente por quê? Porque o governo não está dando conta da quantidade de pessoas que estão indo se encostando no INSS por causa de problemas mentais, Ah, né? Então, eles estão querendo dividir agora com as empresas. E isso é uma coisa muito boa, mas as empresas precisam estar preparadas para poder ajudar esses indivíduos. ah, E a gente vai ser um embate grande disso tudo, por quê? Porque existe um componente da empresa, muitas vezes, na saúde mental do indivíduo. É verdade. Mas existe um componente familiar que, às vezes, é duas, três vezes maior do que o componente da empresa. concordo muito com você, porque a gente tem, às vezes, uma distorção da síndrome de burnout, né? Às vezes, claro, E que tem as duas coisas, acho que é muito importante isso que você está fazendo, né? O que você está trazendo, porque às vezes a gente acha que tudo é empresa também, né? Tudo é. Não tô negando que tenha um papel ali, mas tem mais elementos, como você está bem descrevendo, super concordo com isso. então, esse trabalho que eu estou desenvolvendo, e estou muito entusiasmada com ele, eu acho que está ficando maravilhoso, né? Estou dando o meu melhor dentro desse trabalho. Eu acho que vai dar uma contribuição muito grande para o indivíduo e, logicamente, para as empresas também, né? As empresas vão ser bastante beneficiadas. E como eu tive uma vida corporativa muito longa, fui diretora de empresa, gerente muitos anos, terminei sendo também empreendedora, tendo minha própria empresa. Eu sei o que acontece dentro das empresas de modo geral, seja no assédio moral, seja no assédio sexual, seja no ambiente pesado de cobranças extremas, que às vezes o indivíduo não tem condição, Né? seja porque às vezes a gente cobra do outro e a gente não dá condição para o outro poder executar aquela cobrança, né? Então, como é que ele vai fazer? Então, eu, como empresa, tenho de dar condição para poder cobrar, senão eu me torno realmente desumana com o meu funcionário. Mas também tem um detalhe que me preocupa. Muita gente vai se aproveitar disso. Hum. Então, é, é um assunto tão delicado, é um assunto que vai
ser cobrado de nós que já temos um pouquinho de conhecimento, porque na realidade, Patrick, quase não temos conhecimento ainda. Estamos arranhando, né? Como diz o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, Sim, conhecemos apenas 5% do universo, né? Tem 95% que não fazemos nem ideia. exato. Então, temos de ter a humildade de pedir muita inteligência infinita que nos ilumine, que nos oriente e que a gente possa realmente ter compaixão uns dos outros. Compaixão do empresário, compaixão do empregado, compaixão das famílias, né? E principalmente, Patrick, compaixão das crianças, porque elas serão o adulto do futuro. Então, eu diria para você que a palavra-chave é isso: conhecimento com compaixão. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, sim. Interessante. É um princípio socrático também, né? Só sei que nada sei, né? E o Dr. Sérgio Felipe, que já passou aqui no podcast também, traz esse conceito, é muito isso, né? E você trouxe a compaixão por essas crianças que estão vindo, que é, né, Maria do Socorro, uma geração a, quem a gente percebe que tem é como se já fosse com outro DNA, né? Ele já vem com uma outra. Fala um pouquinho rapidamente sobre isso antes da gente encerrar, assim, dessa geração que está vindo, que assusta às vezes. Você vê uma criança de 2, 3 anos tocando piano, você vê se expressando como se fosse um adulto com a vivência da Maria do Socorro. Por que isso? O que acontece é que nós estamos tendo muitas crianças cristais, crianças diamante, arco-íris, né? Crianças maravilhosas, e que realmente eu não posso garantir, mas me parece que realmente elas vêm de alguns sistemas já muito mais adiantados, né? Muito mais desenvolvidos, exatamente para ajudar a dar esse salto quântico de qualidade na vida desse homem terrestre, né? Eu tenho alguns clientes jovens, cristais, tem uma que foi sensacional quando eu conheci essa criança. Ela tinha 6 anos e ela estava depressiva. Vai compridar um pouquinho, mas é muito À interessante. vontade. E a mãe ficou apavorada, porque achava que ela podia ter sofrido algum abuso e ela não sabia, tá? E trouxe ela. E aí eu entrei no mundo dela e ela disse para mim: Socorro, eu tenho 8 segredos, mas são segredos muito difíceis. E aí eu fiquei preocupadíssima, né? Eu digo, meu Deus, o que que aconteceu, né? E aí ela deu voltas, etc., mas me contou o primeiro segredo. O primeiro segredo, Socorro, é sobre a paz. Você sabia que a paz é branca, Socorro? Quase que eu caio da cadeira. E ela foi me falar de paz com 6 anos. E aí eu trouxe a paz para o contexto da terrestre para ela. A segunda é duas coisas juntas, Socorro. É harmonia e amor. Não pode existir amor se não tiver harmonia, Socorro. E aí ela foi me falar de amor, de harmonia. 3 eram pequenas coisas dela com os irmãos, né? Uma delas, ela disse: Eu acho que a minha mãe não me ama, porque a minha irmã mais velha vai fazer 15 anos, então todo mundo só fala dessa festa de 15 anos. O meu irmãozinho, ele é criança pequena, aí a atenção tem de ir para ele. E ela era do meio. Eu sinto que ninguém se preocupa comigo. E aí eu fui mostrar o quanto a mãe amava ela e tudo, foi ótimo. E na outra sessão, quando ela chegou e tudo, ela disse para mim: Sabe, Socorro, eu estou muito feliz porque eu descobri que eu sou amada. Porque eu cancelei com ela o desamor que ela sentia.
a outra ela já veio. E as outras duas coisas que foram marcantes. Você sabia que não existe diferença, Socorro? Que não tem diferença entre preto nem branco, entre pobre e rico. E aí ela foi me dar os fundamentos por que não tinha diferença. E a última coisa, quando ela saiu, eu desabei. Chorei muito. Imagina. Você sabia que não existe o certo nem o errado? Existe a experiência. Uma pessoa com 6 anos, veja essa mente completamente. Hoje ela está com 16 anos, quer ser cientista, é brilhante na escola. Graças a Deus não toma nada de remédio, porque já foi diagnosticada com um bocado de coisa, mas os pais seguiram a minha orientação e ela está bem. Porque está havendo muita confusão, muita criança cristal sendo tida como autista, como isso, muita taxação de doenças por não se conhecer nada da consciência humana. Então, é preocupante isso. Mas eu vou lhe dizer, você vai ter uma grande surpresa e eu gostaria, quando tivesse pronto o meu projeto, divulgar no seu programa Com o novo certeza. projeto. Vai ser maravilhoso, porque esse papo contigo e esse encerramento, né? Eu acho que isso de essa criança de 6 anos, né? Chegar ao ponto de dizer que não existe o certo e o errado, existe a experiência da vivência, passa por isso que a gente acabou de falar, né? Do não Exatamente. julgamento, da gente, né? Até que a pessoa não saiba aquilo que ela está fazendo, como é que aí vem a compaixão que parte, né, das suas respostas aqui, né, nesse papo veio muito forte, né? Porque é isso, né, Maria do Socorro, é muito profundo e é incrível, né? Alguém com, não é, a mente racional vai falar isso é impossível, como uma criança, mas não, você vivenciou, você estava ali, né? Tanto que você fechou a porta a hora que ela foi embora e desabou, né? Não tem, é o que o Jung falava, né? Né? Uau, é isso, né? Então, sim, queria Eu muito, muito estou te indo a São agradecer, Paulo foi agora, uma delícia a conversa, nossa. eu estou indo a São Paulo agora, dia 8 de novembro, né? Vou ficar até 17, que vai nascer o meu primeiro bisneto brasileiro. Ah, é porque E muitos estão fora? tem 2 franceses, 2 casalzinhos francês e 2 casalzinhos espanhóis. E Ah, agora vai nascer o primeiro brasileiro. Estou muito feliz. muito, muito bom. E adoro criança. A criança. A criança são as nossas possibilidades, né? Maravilhoso, maravilhoso. E aí você veio para São Paulo, então. Legal. Vou para São Paulo para estar junto com a minha neta. É, Um momento tão especial, né? Maravilhoso. Mas foi um prazer estar com prazer. você. E falta ainda só, eu já imagino que o livro que você vai indicar é O Poder do Subconsciente, né? É esse livro que você vai compartilhar aqui porque é a parte final, né? Você escolheu um livro e também uma música para embalar esse nosso papo. O livro é esse mesmo ou você vem com algum outro? Olha, eu diria o seguinte: você vai me permitir, eu diria 2 livros. Para quem não conhece nada da mente, eu diria que ele deve ler O Poder do Subconsciente, um livro básico para ele entender. E quem já conhece, quem já leu, quem já está nesse caminho, se aprofundar no conhecimento do Caibalion, as 7 leis básicas do universo. Maravilhoso. Adorei as duas dicas.
E a música eu gosto muito de Memory. Memory. Muito bom, muito bom. Maria de Socorro, muito obrigado pela delícia de conversa. A gente em breve vai fazer um segundo tempo, quem sabe já trazendo tudo isso que você vem orbitando. Que legal que eu disse em um determinado momento aqui da entrevista, que legal que você está ganhando muita visibilidade agora aí com o seu time aí nas redes sociais. Eu acho que isso é muito bom. Foi assim que você chegou para. Não conhecia a tua história, não conhecia o seu trabalho, conheci mais profundamente aqui pesquisando sobre você quando eu vi esse vídeo, e acho que agora ficou até mais claro para mim a profundidade do que você faz nessa conversa que a gente teve aqui. Tenho certeza que você ainda vai entregar muita coisa por tudo que você vem atravessando como jornada. Então, eu queria muito te agradecer, viu? Eu que te agradeço. Eu vou te confessar uma coisa. Eu vim para as redes sociais por causa do projeto tecnológico, para que as pessoas me conhecessem e quando a gente fizer o lançamento em janeiro, né, que Uau, é o Janeiro Branco, mês da saúde mental, aí a gente está com esse lançamento, que eu tenho certeza será uma bênção para muita gente. uau, maravilhoso, Tá maravilhoso, bom? maravilhoso. Obrigado, viu, Maria de Socorro? Um beijo no seu coração.